Olá! Começa agora o Curta Tela 1, um programa que apresenta trabalhos feitos pelos alunos de Comunicação Social da Universidade Positivo. Aqui vamos exibir documentários, curtas, docudramas e outros projetos. Além disso, vamos mostrar um pouco de como eles foram criados e produzidos pelos alunos. O filme exibido hoje se chama O Iniciado. É uma produção do curso de Publicidade que aborda a loucura como tema principal. Nos estúdios, William Bressan está com um dos produtores do vídeo. Ele é o nosso entrevistado de hoje e vai contar com detalhes desta produção. É com você, William. Olá, Lilian. Estou aqui com o Diego Zeves, que participou da produção do curta-metragem O Iniciado, filmes que vamos exibir hoje no Curta Tela 1. Olá, Diego. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Então, você é formado em Publicidade pela UP. A produção do curta-metragem foi uma atividade curricular? Foi uma coisa que vocês fizeram à parte? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. É da matéria de cinema, né? Ela está inclusa dentro do currículo, né? Das matérias. E foi uma experiência muito peculiar, assim, porque nas matérias que a gente teve antes, até então, a gente que cuidava de toda a produção, o manuseio de câmera, iluminação, tudo. E assim, para quem trabalha no mercado hoje, foi uma experiência muito boa, porque é uma produção, na verdade, profissional, porque tem uma equipe contratada que opera a câmera, que cuida de iluminação, que cuida toda dessa parte que os alunos, eles não têm como saber, assim, são questões bem técnicas mesmo. Então você acredita que esse é um dos diferenciais do curso mesmo? Porque quando você assiste, ele é todo profissional. Exatamente. Né? Toda a iluminação, assim, quando você assiste um filme ou um vídeo feito pelos alunos que tomam conta de iluminação, tudo, você sente uma diferença bem grande. E, inclusive, esse já foi gravado em HD, que até o ano de 2006 foi gravado em película ainda, 16 milímetros. E esse foi o primeiro projeto gravado em HD. Como é que surgiu assim a ideia do curta? Assim, ele até trechos, ele tem trechos de recitação de livro, né? Trechos de um livro. Como é que foi isso? O trabalho ele é dividido. No segundo bimestre, porque até então as matérias eram anuais, no segundo bimestre o professor pediu para que toda a sala escrevesse roteiros, né? Daí foi feita uma seleção desses roteiros e o melhor da turma foi o roteiro de O Iniciado, que foi feito pela Camila, que também dirigiu junto comigo. Ela tirou o livro, a história, assim, do livro do Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã, que a gente trabalhou com um professor um bimestre anterior, no primeiro bimestre, se eu não me engano, com Rafael Rosa. Daí ele é dividido, né? Depois de escolhido o roteiro, são divididos. Daí são escolhidos diretores, diretor de arte. Todo um filme profissional, ele é dividido. E a Camila, que foi a diretora, que eram divididos em grupos, né? O roteiro, e ela foi quem escreveu o roteiro. Então ela foi uma das diretoras e eu me candidatei a ser o outro diretor e daí eu fui escolhido também pela turma. Daí cada um assume um papel diferente dentro da produção. A gente viu ali que a gente vai ver, né, a gente vai assistir daqui a pouco, que as cenas elas são interligadas por trechos do livro. Por que essa opção, assim, já que ele não tem falas, né? Então, é uma coisa meio, assim, é um pouco difícil de explicar, assim, né? Porque ele não é um filme que seja objetivo, assim, ele é extremamente subjetivo, né? Então as cenas, elas têm ação, ela tem uma narrativa, mas ela não tem um diálogo, né? Mas isso tá claro, o que acontece ali tá claro. Daí o que norteia mais ou menos são esses trechos que foram adaptados livremente, né? Não é exatamente entre aspas. Sim. Ele tá... isso ajuda a dar sentido, a ver o que são os personagens, né? Porque a fala é uma pessoa que fala, mas ela é uma voz portadora da loucura. Então, até inclusive nos créditos, ela, como personagem, dita loucura.
E ela que conduz a história. E ela que conduz a história. Tem ação e tem isso que ajuda a dar interpretação para essas cenas que não tem diálogo. E você, será a paixão a grande causadora de todas as loucuras do ser humano? E o amor a solução dessas loucuras? O que você acha disso? As duas dialogam, né? Porque as paixões, elas podem ser uma solução para conflitos que a gente tenha, e ela pode ser também um motivo para que hajam conflitos, né? Então não é uma questão puramente fechada, né? Isso daí é muito interessante, porque há um diálogo, né, entre a paixão como causadora e a paixão como o amor, né? Eu acho que as duas, amor e paixão, assim, elas podem ser tratadas de uma maneira meio que parecida, assim, né? Uma não está totalmente dissociada da outra, né? Para assim, aqueles que estão pensando em produzir um curso assim fora da aula, né, que às vezes não tem a oportunidade de produzir dentro de sala de aula, assim, e com a tua experiência, o que você indicaria, assim, o que você deixaria de sugestão, assim, ou até uma dica, um conselho, por parte da tua experiência prática mesmo com o iniciado? Antes da própria experiência prática, quem quiser produzir tem que ser um cinéfilo, né? Tem que consumir muito, você tem que pegar as coisas, assim, porque o conhecimento ele não vem pronto, vou fazer um filme e vou decidir. Não, você começa a assistir filme, você começa a perceber certas coisas, que aí você transplanta e aquela velha história que nada se cria, tudo se copia, né? Sim. É exatamente isso. Mas para quem é aluno, seja de publicidade e jornalismo, que queira seguir nessa carreira, você tem que participar de filmes, tenta participar de produção jornalística, você tenta participar você pode ir lá só para assistir, eu já fiz isso antes. Cheguei a participar, eu ia lá só para carregar peso, para ajudar, eu fazia de tudo, né? E isso é interessante para você entender. E o iniciado, a produção dele isso, você tem uma noção perfeita do que é um cinema profissional, do que é a produção de um comercial profissional. Você tem a plena noção disso. Você falou ali que você tem que ser um cinéfilo, consumir muito, que você até acaba transplantando para a sua obra. Você lembra, assim, de alguns filmes que vocês usaram como base, como referência para fazer o iniciado? Bem, de cabeça, sim, eu não lembro. Mas isso são a questão da iluminação. Pelo que eu me lembro, a gente, claro, tem contato com quem foi responsável pela direção de fotografia, mas traz essas referências para dentro da sala de aula. Traz referência musical para a trilha também. Você pega alguma coisa, traz, eu estava pensando mais ou menos isso aqui. Isso aconteceu. As pessoas traziam os exemplos, mostrava antes de tudo para o professor na sala de aula. Daí, na hora da gravação, isso antes a gente tem reunião também com o pessoal que vai cuidar exatamente disso. Daí mostra, quero fazer uma coisa parecida com isso aqui, de iluminação. Isso acontece bastante. E você fora daqui, você chegou assim a participar de mais alguma produção, ou tem visto algum projeto, assim, como é que tá isso? Eu participei da produção de 2 comerciais, um inclusive foi uma experiência fantástica, foi a gravação do comercial da Raco, que estava lançando o perfume do Roberto Carlos. Tem uma sequência do filme Coração Selvagem, do David Lynch, que eles tentaram fazer uma regravação dessa cena. E assim ficou muito parecido. A locação que foi utilizada, que é onde é a Fundação Cultural de Curitiba hoje, lembra muito. Quando eu até então não tinha assistido o filme, depois que eu vi o comercial, eu assisti o filme. Falei, ficou extremamente parecido, assim. E eu trabalhei nessa produção e trabalhei também na produção de comercial para o Mercadorama também. Mas é exatamente isso que eu falei. A experiência que eu tive fazendo o iniciado foi exatamente a mesma que eu tive com a gravação de comercial que foi para o ar, que funcionou. E já que você falou dessa experiência, assim, o que te marcou mais? O que foi a lembrança mais forte durante a produção do curta? Primeiro de tudo, uma correria muito grande, né? Desde a escrita do roteiro até o dia da gravação, até depois, né? Porque depois você tem a pós-produção, né? É uma correria muito grande. A gente, antes, para fazer o material, antes de ir para fazer a
a edição final na produtora, a gente usou aqui o laboratório de TV da universidade e a gente montou, a gente ficou horas aqui fazendo, ficou umas 2, 3 noites fazendo. Você tinha perguntado, né, o que marcou, né? Isso é uma das coisas, assim, isso desde o começo, né? Buscar locação. E teve uma das locações que tem uma história bem curiosa, que foi, a gente combinou, né, com uma mulher que era casada, então o casal vivia nessa casa, porque a gente sempre gravava num final de semana. O processo de gravação mesmo é feito num sábado e num domingo. Daí no sábado à noite era a última locação que a gente ia fazer naquele dia. E a mulher avisou o marido, mas o marido sabia e mesmo assim achou que ia ser uma coisa mais tranquila. Ele não imaginava a quantidade de equipamento que ia ter na casa dele, a quantidade de gente que ia ter na casa dele, porque sempre é bastante gente e tem bastante movimentação. E ele estava dormindo. E ele ficou meio bravo, né? Sim. Daí ele saiu de casa, depois, isso era umas 11 horas da noite, mais ou menos. Daí umas 3 horas da manhã, a gente foi até tarde, ele voltou para casa e encontrou o pessoal lá. Daí ele surtou, ele começou a quebrar equipamento. Foi, assim, uma situação bem intensa, assim. Daí foi uma correria, né? Recolhe material, joga tudo de qualquer jeito no caminhão. Isso é uma das histórias engraçadas que teve, né? Mas depois deu tudo certo, tudo beleza. Eu conversei com o Diego Zeves, um dos produtores do curta-metragem O Iniciado. E voltamos agora com a Lilian. Com você, Lilian. Agora que você já sabe do que se trata o documentário e ficou sabendo de alguns detalhes sobre como ele foi produzido, não perca no próximo bloco, o trabalho de publicidade O Iniciado. Voltamos já!